Então, eu vou comentar um pouco sobre a questão do histórico dos perueiros, nós chamamos como o transporte clandestino, né, ou informal, é mais conhecido como transporte clandestino, e os perueiros, né, ficou bem conhecido popularmente como os perueiros. O movimento sindical chama mais os clandestinos. Veja, em Sorocaba nós também vivenciamos essa situação, ou seja, antes de 1990, basicamente no Brasil todo, não havia nenhum transporte irregular, ou transporte clandestino, ou perueiros, como seja. Nessa época, surgiu uma onda de invasão de transporte informal em todo o país. E isso, obviamente, se deu em São Paulo. A capital de São Paulo foi tomada pelos perueiros. Não havia estrutura de fiscalização das prefeituras, aquelas que eram contra, obviamente. Não havia estrutura para fiscalização, que eram muitas pessoas. E depois também a cidade de Guarulhos, cidade de Campinas, enfim, Franco da Rocha, essas cidades aí da região Osasco, as principais cidades aí da capital foram ocupadas pelos perueiros. Isso gerou muito desemprego aos trabalhadores que estavam no transporte formal, gerou muito desemprego, muita perda, obviamente, de benefícios, houve um retrocesso na possibilidade de não poder mais avançar nas conquistas conforme vinha naquela época, uma vez que tinha um obstáculo que era o transporte clandestino, então não tinha receita para o sistema. Se não tem receita, obviamente que os empresários também não concediam nenhum reajuste adequado, nenhum benefício. Por outro lado, em Sorocaba nós conseguimos suportar essa situação com bastante dificuldade, né? Então houve muita onda de crimes também no meio dessa questão dos perueiros. Obviamente que o transporte clandestino por perueiros, obviamente que existe muitos pais de família que estavam ali tentando sobreviver mesmo de maneira irregular. Mas na sua grande maioria, não é isso que ocorria. Vai ter que segurar aí. Na sua grande maioria não é isso que ocorria, só para do barulho. Na sua grande maioria não é isso que ocorria. A grande maioria era pessoas que compravam 4, 5 peruas ou van, já era empresário, dono de padaria, dono de pequenas empresas, de outros ramos do comércio, e aí colocava para fazer o transporte clandestino com pessoas que não eram qualificadas para dirigir transporte de passageiro, que não tinha toda aquela habilitação necessária para aquilo, enfim, e isso estava gerando um prejuízo para os trabalhadores formais. Por outro lado, também uma onda de crime, né? No meio dos perueiros havia tráfico, muito tráfico, exploração de menores, de crianças, como auxiliares de transporte clandestinos, enfim, houve um retrocesso e não tinha controle alguns. Muitos parlamentares da áreas legislativas municipais de várias cidades para fazer média ou tentar puxar aquele grupamento que era muito grande como seu agrupamento eleitoral, também não era contra, defendia a regulamentação. Então muitos municípios houve até regulamentação. E onde houve regulamentação, por exemplo, em Campinas, regulamentou-se 3 mil e opera-se até hoje com mais de 15 mil. Não tem estrutura de fiscalização. Isso gerou também aqueles que passou a vender ponto, vender linha, enfim, e muitos crimes ocorriam, inclusive mortes por essas disputas. Em Sorocaba, vindo para cá agora, teve uma invasão de perueiros de outras cidades e nós conseguimos, juntamente com a mobilização dos trabalhadores do transporte de ônibus e com o apoio do prefeito daquela ocasião, também apoio dos empresários, obviamente, conseguimos todos se unir e enfrentar os perueiros no sentido de não permitir que eles se instalassem em Sorocaba. E nós acabamos sendo vencedores. Custou caro, porque houve muito confronto de rua, confronto físico. Muitos companheiros do nosso sindicato responderam o processo, do lado também dos perueiros também responderam, enfim, mas nós acabamos vencendo e juntamente com o município, com a segurança pública, enfim, nós conseguimos vencer. E a cidade de Sorocaba tem o privilégio de dizer que não tem perueiro, então a cidade tranquila com relação a isso. Particularmente o transporte urbano de Sorocaba consolida apenas o transporte regulamentado.